Olá, tudo bem? Aqui é a Camila da Monte do Limitadamente e o assunto de hoje é muito importante para a nossa vida: crenças. Você tem as 7 crenças das pessoas de sucesso? Bom, se você não sabe ainda quais são essas crenças, Anthony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, estudou as pessoas de sucesso e identificou 7 crenças que estavam em comum entre todas as pessoas de sucesso, ok? Bom, pode ser que essas não sejam as únicas crenças das pessoas de sucesso, mas é um começo, né, para a gente identificar se a gente está no caminho certo. Por que disso? Para ter sucesso, para ter resultados extraordinários, a gente precisa começar pelas crenças, ok? Nossas crenças limitam ou nos fortalecem. Se você quer identificar se você está no caminho certo, identificar quais são essas 7 crenças do sucesso, fique comigo então até o final desse vídeo. Primeira crença: tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Pouca gente sabe, mas o cantor famoso Seu Jorge foi morador de rua. Ele é o filho mais velho entre 4 irmãos e teve uma infância muito pobre. Começou a trabalhar com 10 anos, teve várias profissões, inclusive descascador de batatas. A vida dele mudou porque, com o acontecimento, né, que desmoronou, desestruturou a família inteira, que foi a morte de um dos seus irmãos durante uma chacina. Isso fez com que ele passasse a ser morador de rua durante 3 anos, até que o seu sucesso foi descoberto e ele passou a ser, então, ator, né, e cantor. Será que se ele não tivesse essa crença, ele teria alcançado realmente esse sucesso? Ou teria seguido um outro caminho trágico, por exemplo, virado algum criminoso, entrado para a vida do crime, né? Ou até não estivesse mais entre nós nesse momento, por causa do estilo de vida que fosse escolhido. Pare um momento para pensar nas suas crenças. Em geral, você espera que as coisas funcionem bem ou mal? Você espera que os seus melhores esforços sejam um sucesso ou espera que seja o contrário disso? Você vê as possibilidades, o potencial em uma situação ou você vê só o obstáculo? A primeira coisa que você pensa quando você vai fazer alguma coisa nova é nos obstáculos. Muitas pessoas tendem a focar no lado negativo muito mais do que o lado positivo. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer essa situação. Um exemplo comum de pessoas que eu conheço, em caso de entrevista para promoção, quando as pessoas não passam na entrevista, elas focam totalmente no lado negativo das coisas, começam a alucinar, imaginar que foi por algum trambique, ou que começa a se desmotivar, não quer mais saber da empresa, começa a até faltar, coisa assim. Pode parecer estranho para você, porque se você está assistindo esse vídeo, pode ser que você não tenha esse tipo de comportamento, mas muitas pessoas tendem a ter esse tipo de comportamento, focar no lado negativo. Será que se essas pessoas tivessem essa crença, elas conseguiriam ver o lado positivo das coisas e não colocar a culpa no outro, né? Tirar a responsabilidade dela mesma? Pessoas de sucesso acreditam que tudo acontece por uma razão e um fim, e isso as satisfaz. Toda diversidade, tudo que acontece de diferente, contém uma semente com benefício igual ou maior do que aconteceu. Essa é a primeira crença. Crença número 2. Não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultados. Muitas pessoas na nossa cultura foram programadas para terem medo dessa coisa chamada fracasso. Mas se a gente for parar para pensar, todos nós já fomos um dia reprovados em algum teste. Já sofremos em algum relacionamento que não deu certo. Montamos um plano extremamente mirabolante para ver no final tudo dar errado. E na verdade, o que foi que aconteceu? Nós fracassamos ou foi apenas o efeito, o resultado? Usamos a palavra efeito e resultado porque é o que as pessoas bem-sucedidas veem. Elas não veem fracasso, não acreditam nele. Isso não conta, fracasso não conta. As pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado. Os super sucessos da nossa cultura não são pessoas que não falham,
mas simplesmente pessoas que sabem que se tentarem alguma coisa e não obtiverem o resultado desejado, pelo menos tiveram alguma experiência e um aprendizado. Eles usam o que aprendem e tentam fazer alguma coisa diferente. Tomam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados. Simples. Não existe essa coisa chamada fracasso, existe resultado. Crença número 3. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Outro atributo que os grandes líderes e realizadores têm em comum é que trabalham a partir da crença que eles criam o próprio mundo deles. A frase que você vai ouvir com frequência é: sou responsável, cuidarei disso. Se você não acredita que está criando o seu mundo, seja ele bom ou mal, você está à mercê das circunstâncias. Não sei se você já ouviu alguma das frases: foi olho gordo, foi inveja, a crise, não divulgue a sua felicidade porque a inveja tem Facebook, sabe? Coisas desse tipo e muito mais outras coisas que devem ter vindo na sua cabeça agora. Essas coisas são provas de que as pessoas acreditam que são vítimas da situação. Ou seja, estão à mercê das circunstâncias. Seja responsável pelos seus resultados. Se não aconteceu alguma coisa do jeito que você queria, mude, faça alguma coisa diferente, tome a responsabilidade. Essa é a sua função, então faça acontecer. Ok? Não seja vítima das circunstâncias. Crença número 4. Não é necessário entender de tudo para ser capaz de tudo. Aposto que se eu perguntar para você como funciona a eletricidade, você vai me apresentar alguma resposta confusa, a não ser que você seja um especialista em eletricidade. Mas de qualquer forma, você com certeza está feliz em poder só apertar o interruptor e acender ou apagar a luz, não é verdade? Pessoas de sucesso são boas em diferenciar o que é e o que não é necessário para que elas entendam alguma coisa, entendam a fundo alguma coisa. Dessa forma, a não ser que você queira se especializar em um determinado assunto, você pode buscar apenas entender a essência daquilo. Pessoas de sucesso, por exemplo, vou dar um exemplo da sua vida real. O seu líder, por exemplo, você acha que ele sabe tudo, por exemplo, sobre, a não ser que ele seja um líder do RH, você acha que ele sabe tudo sobre folha de pagamento, como faz o cálculo e qual a nomenclatura e as rúbricas que são utilizadas? Não, ele não sabe isso. Por quê? Ele não é necessário saber tudo para ser capaz de tudo. Se alguém abaixo dele tem algum problema na folha de pagamento, ele vai procurar uma pessoa especialista para resolver o problema para ele. Simples. Ele sabe a essência, aquilo é uma folha de pagamento e aquilo tem noção do que pode estar ou não certo ou errado. Para saber exatamente o que acontece, ele encaminha para a pessoa responsável, para a pessoa especialista. Então é isso, você não precisa entender de tudo para ser capaz de tudo. Ok? Crença número 5. As pessoas são os seus maiores recursos. Os bem-sucedidos conseguem resultados excelentes porque eles possuem um tremendo senso de respeito e apreciação pelas pessoas. Eles têm senso de equipe, de interesse em comum, valorizam cada ponto positivo das pessoas individualmente. Se existe alguma coisa que está sempre na pauta dos novos livros famosos para a liderança, é que não há sucesso duradouro sem relação entre pessoas. E que a maneira de ser bem-sucedido é formar ou fazer parte de uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto, ok? Então, as pessoas são os seus maiores recursos. Os bem-sucedidos possuem a habilidade de dizer aos outros como podemos fazer isso melhor, como podemos solucionar isso, como podemos conseguir resultados melhores. Eles sabem que um homem sozinho, não importa o quão brilhante seja, dificilmente vai se igualar à junção dos talentos de uma equipe eficiente. Crença número 6. Trabalho é prazer. Você conhece alguma pessoa que tenha grande sucesso e que faz o que odeia? Eu não conheço. Essa é a questão. Hoje, você faz o que você gosta? Você sabe qual que é a sua missão de vida? Você trabalha com o que você gosta? Vou até fazer uma pergunta que o coach Alan Martins faz na maioria das vezes quando as pessoas não sabem a sua vocação para trabalho. Se o dinheiro não fosse problema, o que você faria?
Com que você trabalharia se dinheiro não fosse problema? Né? Então, é extremamente necessário e obrigatório que você torne o seu trabalho um prazer. Será mesmo que a gente não é digno e capaz de escolher o nosso futuro, independente da idade, da situação financeira, do histórico familiar ou de qualquer outra coisa? Enfim, trabalho é prazer. Se não for prazer, você não vai ter sucesso, pelo menos não permanente. Sucesso é uma coisa muito ligada com o que você gosta de fazer. Não adianta nada você ter um bom salário, ter bastante dinheiro e não ter sucesso. Sucesso está na sua cabeça, está em fazer o que você gosta, ok? Então procure o que você gosta de fazer e trabalhe com isso, porque vai virar prazer, ok? E por fim, crença número 7. Não há sucesso permanente sem confiança. Se existe alguma única crença que é inseparável do sucesso, é a de que não há grande sucesso sem confiança. Se você for olhar para as mais bem-sucedidas pessoas em qualquer área, você vai descobrir que não são as mais fortes, as mais brilhantes, as melhores que estão lá. Você vai descobrir que são as pessoas mais confiantes, que possuem mais confiança. A confiança aumenta com a prática e o compromisso é um componente muito importante do sucesso. Quanto mais você confia, mais desperta a força de vontade para praticar e automaticamente a confiança aumenta. É um ciclo infinito. É isso, não há sucesso sem confiança. Bom, essas são as 7 crenças que fizeram maravilhas com as pessoas antes de você e acredito que também pode fazer com você, caso você se comprometa profundamente em adotá-las, certo? Pode se passar agora pela sua cabeça algumas perguntas, podem se passar. E se eu não tiver as crenças que me apoiem? E se as minhas crenças forem negativas e não positivas? Como que eu mudo minha crença? Você já deu o primeiro passo agora, que é estar consciente. Você sabe o que você quer. O segundo passo é a ação, que é aprender a controlar a forma que você representa as coisas que acontecem e as crenças que você cria perante as situações que acontecem. Para fechar, então, uma frase de nada mais, nada menos que William Shakespeare: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar por medo de tentar. Espero que tenha te inspirado a iniciar essa mudança de crenças. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal do Limitadamente, deixa sua opinião, dá uma clicada aí no joinha se você realmente gostou, compartilha com seus amigos, fica à vontade, tá? E é isso, até o próximo vídeo.